mundo e ver o próximo a todos que nos cercam. Então, essa aula, ela tem uma particularidade comportamental. Ou seja, em psicologia, nós temos uma linha, uma corrente de terapia que é chamada terapia comportamental. Temos N outras correntes de terapia. Mas eu estou me baseando apenas nessa, que é mais explícita, é que o objetivo de um curso de doutrina espírita não é nós demonstrarmos aqui erudição, nem eu ficar citando as referências A e B de memória. É efetivamente nós produzirmos em mim mesmo, como em vocês, uma série de modificações psicológico-afetivas e morais. A partir desse evento, em que essas modificações vão ocorrendo, vocês vão tendo uma nova visão da vida e também o que nós chamamos de um novo insight, ou seja, vocês vão se conhecendo melhor. E quando vocês se conhecem melhor e compatibilizam os seus problemas, a sua forma de viver, a uma justiça divina superior, e muitas vezes entregam esse problema, vocês vão ganhando uma força interior, a sua autoestima, a autoestima vai subindo e nós vamos nos sentindo cada vez mais pacíficos, mais em paz, e os problemas que ontem nos transtornavam, hoje são conduzidos com muito equilíbrio e moderação. Então, de fato, é essa a proposição do Espiritismo, que é a proposição da modificação moral, no sentido de buscarmos a perfeição. Sem isso, não haveria razão de existir o Espiritismo, tal como os espíritos superiores conceberam, mas antes dele, o próprio Jesus deu essa estrutura, eu diria, doutrinária para que fosse transmitido. Então, há sempre um risco, primeiro, de nós intelectualizarmos o nosso trabalho. Quando nós estamos intelectualizando muito e querendo memorizar as coisas, em vez de sentir as coisas, que são duas funções mentais diferentes, o sentimento é um ato de viver no subjetivismo, dentro de nós, algum tipo de experiência agradável ou desagradável, e o intelecto é um tipo de buscar uma razão, uma lógica, uma verdade. Então, quando as pessoas caminham para a intelectualização do Espiritismo, nós recomendamos, vai fazer a caridade, vai ver o sofrimento do próximo, vai ver a dificuldade que as pessoas passam, vai se sensibilizar pela piedade, pela misericórdia. Então, o primeiro problema pautado aqui é justamente intelectualizar esse curso. Esse curso não é feito para intelectuais, é feito para nós que queremos dar, dentro de uma linguagem coloquial e de uma relação afetiva muito próxima, o que os espíritos superiores construíram, ou os espíritos, os bons espíritos. Segundo aspecto, a atmosfera, ela é feita pelos nossos pensamentos e pelo pensamento dos espíritos que estão aqui também. Quando nós chegamos aqui no curso, frequentemente nós trazemos espíritos que estão conosco. É como o Chico Xavier disse, quando a pessoa chega, com ela chega uma falange de espíritos. A gente não sabe se é bom, não sabe se é mal.
ela é acompanhada por um grupo muito grande de espíritos. Enfim, e para isso, ali fora, eu não gosto de falar, mas hoje eu tenho que falar, nós temos um cordão de isolamento magnético, que é formado por pretos velhos, por índios, caboclos, pessoas que trabalham muito ligadas à materialidade do mundo, espíritos, né? Então esses espíritos, eles travam a entrada aqui dessas energias negativas que esses obsessores ou espíritos irresponsáveis gostariam de tumultuar o nosso curso. Então há um cordão magnético. E finalmente, dentro dessa estrutura, nós temos também os nossos espíritos, que são os responsáveis e os mentores pela aula. Hoje nós vamos falar sobre encarnações em outros sistemas, em outros planetas. Isso vai aparecer. Eu ali rezando, eu vi já chegarem espíritos de outros planetas. Estão aqui presentes. Quem tiver evidência vai ver. São espíritos de planetas superiores. Um dos planetas superiores à Terra é o planeta chamado Júpiter, que é bem superior à Terra. Inferior, nós vamos ver que é Vênus, é inferior à Terra. Marte é inferior à Terra. Enfim, no nosso sistema planetário, nós temos planetas que têm espíritos superiores encarnados e espíritos também inferiores encarnados. Então, estão chegando espíritos superiores, que são encarnações mais etéreas de Júpiter aqui para presenciar esse trabalho, o que para nós é um motivo de satisfação, até de gratidão por eles. Então cria-se uma atmosfera, mas essa atmosfera é a interação dos nossos pensamentos com os pensamentos dos espíritos e com a minha própria mediunidade, que ela pode ser bem influenciada pela ambiência, como também a ambiência pode causar algum transtorno a ela, embora haja realmente uma cúpula firme. Para que vocês valorizem esse aspecto também da mediunidade, ainda em vida, eu frequentei o centro do Chico Xavier, lá em Uberaba. Se não me falha a memória, é Centro Fé, Casa da Fé, se não me engano. Vocês talvez vão lembrar. Então é uma casa muito humilde, era uma casa, hoje ainda está, muito humilde, telhado baixo, e na sala havia uma mesa mais ou menos, que é 2/3 dessa. Não era tão grande como essa. Na cabeceira sentava o Chico. Eu tive até o privilégio de uma vez sentar nessa mesa. E os outros lugares eram ocupados pelos médiuns, que faziam a leitura dos evangelhos para dar uma base ao trabalho do Chico. Mas em torno da mesa haviam cadeiras circundando toda a mesa, formando um retângulo. E essas cadeiras sentavam outros médiuns, porque Emmanuel tinha dito que deveria haver um cordão de defesa desses médiuns sentados nessas cadeiras e o trabalho ali do Chico Xavier. E depois dessas cadeiras, mais para fora, estava o público. E o público ficava de pé, ficava se acotovelando, não tinha espaço. Eram muitas pessoas para aquele lugar. Então eu vi algumas vezes esses cordões magnéticos, né, nos trabalhos mediúnicos. De toda forma, isso também não é necessário aqui, não é? Porque aqui não há uma coisa tão séria ao ponto de nós atrairmos espíritos tão tenebrosos como Chico atraía. Mas outra particularidade que eu peço a vocês, que mantenham sempre o pensamento atento. E outro fato também é que se me fazem perguntas, o que acontece? Nesse momento,
eu não estou mediunizado, mas estou intuído. Né? Então, há uma canalização de pensamentos de um espírito que me intui, que geralmente fica aqui à minha esquerda, para que eu venha falar. Muito bem. Então, eu estou recebendo essa influência mediúnica, dessa energia que ele me passa. Se uma pessoa fala, eu tenho que cortar essa energia e entrar no meu consciente para ouvir o que ela está dizendo e tentar responder. Então, é como se eu mudasse de estação o meu televisor e o meu programa. Então, isso sempre dá um caráter adaptativo. Isso não é bom. Depois, cessada a pergunta, o espírito vai tentar outra vez fazer a sua comunicação. Então, a mediunidade tem essa característica. Ela é influência, é capacidade. Nós dizemos que o médium é o indivíduo capaz de ser influenciado por algum tipo de sentimento e algum tipo de pensamento do mundo espiritual. Nesse sentido tão genérico e abrangente, todos nós somos médiuns, e é verdade. Os bichos são médiuns? Sim, há mediunidade nos bichos. As plantas têm mediunidade? Tem. Isso já está visto que determinados pensamentos secam uma planta, destroem uma planta. Há experiências nesse sentido. De toda forma, é isso que eu queria ressaltar aqui. E eu coloquei essa palavra aqui, silêncio, para que vocês entendam a grandeza desse trabalho, que não é meu. Eu tenho horror a ser elogiado, eu tenho horror a ser paparicado, eu tenho horror a me colocar numa situação de destaque. Isso não é a minha natureza. Eu não faço esse tipo de pessoa. Eu gosto de andar como eu nasci praticamente, com uma bermuda, com tênis. Eu não gosto de coisas que afetem. Eu tenho horror a isso, por natureza. Eu gosto de tudo singelo, humilde. Os melhores momentos seus é comer numa fazenda, naqueles panelões que tem no fogão de lenha, e nós nos servirmos ali, junto com os peões da fazenda, e realmente viver aquele ambiente da natureza. Então, eram essas observações que eu queria passar para vocês. E hoje nós vamos voltar à apostila da aula anterior, né, que ficou ainda algum assunto em aberto, e que eu peguei uns 2, 3 erros relativamente sérios nessa apostila, aqui sentado, lendo, né, já numa concentração diferente, que eu vou ter que corrigir e reimprimi-la, porque ela tem erros. Vencida essa apostila, nós então passaremos à apostila da aula de hoje, dia 7. Vamos então começar os nossos trabalhos com muita alegria, com muita satisfação e com muito amor. Depois tem que acender a luz, né? Senhor Jesus, debruçamo-nos sobre o vosso amor, a vossa sabedoria, em respeito à concepção que temos de vós, de ser nosso modelo e guia. O referencial que todo homem e mulher desejam ter neste mundo, no caráter da perfeição. Peço que vós, Senhor, abençoe o nosso trabalho. Deus nosso Pai, esteja conosco. Ajuda-nos nessa caminhada doutrinária. Bons espíritos nos amparem. E particularmente aqui saudamos os espíritos que migraram temporariamente para cá, ou vieram ter aqui nesse curso, que são espíritos do planeta Júpiter. Enfim, sejam bem-vindos, meus amigos, sejam bem recebidos. Nós estamos muito gratificados com a presença de vocês.
e que Deus abençoe a vocês e Jesus, isso que nós desejamos, e tenham paz e tranquilidade e amor. E assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 7 de outubro do ano 2013, pela graça de Deus. Vamos pedir para abrir aqui a luz. Ajuda aqui, ó, tirar aqui, ó. Pode acender a luz, Amilcar? Obrigado. A luz tem que acender. É? Aonde? Esse. Então acende aí, pronto. Obrigado. Vocês estão vendo bem ou estavam vendo mais antes no escuro? Melhor. O que vocês preferem? Assim? Tudo bem. Na aula passada, vamos andando aqui. Vocês sabem que página, que pergunta nós paramos? 181. Mas na página 7, (181) é a página 6? Então daqui para frente não tem nada a corrigir. Vai corrigir daqui para frente. Então vamos lá. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos iguais aos nossos? Claro que não, né? Nós estamos cansados de ver isso, né? De mostrar que o corpo depende do meio ambiente que o espírito vive, né? Bom, então a resposta do espírito, sem dúvida, ele tem corpos. Porque é necessário que os corpos, né? Corpos, que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Quer dizer, o espírito tem que ter uma matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza alcançado pelos espíritos. Nós vimos isso, a relação da pureza do espírito, né? Com a densidade do seu perispírito e em decorrência com o corpo que esse perispírito forma. É isso que determina a diferença entre os mundos que temos de percorrer, pois há muitas moradas na casa do nosso Pai. Aqui o Espírito reproduz o João 14.2. E em muitos graus, por consequência. Alguns o sabem e têm consciência disso. Aqui na Terra, mas outros ignoram. Então, quando Jesus disse existirem muitas moradas na casa do nosso Pai, que está no céu, ele aludia a essa gama infinita de planetas e de mundos e que espíritos habitam. Quando falam que o espiritismo vai ser derrubado pela pesquisa dos extraterrestres, do OVNI e de outros eventos aí, de pessoas que pesquisam seres de outros planetas, pelo contrário, esse capítulo e essas perguntas, elas patenteiam a vida em outros planetas e, por consequência, patenteiam a migração desses espíritos para cá, para reencarnarem. Ele não fala dos objetos não identificados, mas eles patenteiam e acrescentam a existência da vida em outros planetas, como nenhuma doutrina tão claramente formulou. Portanto, compreende-se a profundidade dos ensinamentos dos espíritos. E isso já foi estudado anteriormente, vide perispíritos. O tipo ou qualidade moral que forma o conteúdo dos pensamentos dos espíritos
dá-lhe maior ou menor energia. Isso é também importante. Essa energia substanciará os pensamentos dos espíritos. Os pensamentos agregarão matéria espiritual correspondente, formando seu perispírito, que por sua vez molda o corpo material. O nosso corpo material é moldado pelo perispírito, e o perispírito é formado pelo pensamento, e o pensamento varia em função da sua qualidade moral. Quanto mais elevado o pensamento, mais diáfano é o perispírito e melhor formado é o nosso corpo. Os espíritos habitarão mundos condizentes com o grau de substanciação energética dos pensamentos, ou seja, vale dizer, com o tipo de matéria agregada por essa energia. Então nós entendemos que os espíritos vão viver em mundos compatíveis ao seu estado evolutivo. Eles vão variar. Como nós dissemos e vamos ver hoje, Júpiter é mais adiantado que a Terra, porém Vênus e Marte são mais atrasados. Então a energia nesses planetas mais atrasados é muito mais densa que na Terra, e nós, se fôssemos para lá, íamos ter dificuldade de respirar e de viver, porque a nossa fisiologia não se adaptaria a esse meio ambiente. Ou seja, corpos mais densos, mundos mais densos e inversamente. Ou seja, corpos menos densos, mundos menos densos. Não obstante, vale a pena lembrar, tudo ter começado com a moralidade dos espíritos. Quer dizer, a moral que os espíritos têm. Tudo começa aqui. E essa é a proposta da doutrina espírita. A modificação moral. Sem isso, o espiritismo carece de objetivo. Então nós vemos aqui, há um espírito, o pensamento dele tem um nível moral, com esse nível moral ele forma o perispírito, com esse perispírito ele forma o corpo material, e esse corpo material vai viver no mundo afim com a materialidade dele. Então fica claro que há vida realmente em outros planetas e que os espíritos têm corpos, porque os corpos são necessários para que o espírito produza a sua ação material, porque ele sempre é menos denso que a matéria daquele mundo que ele encarna, e ele precisa de matéria para poder agir, e a matéria que ele age é o corpo. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Allan Kardec pergunta. Essa pergunta, para mim, é muito significativa, mas mais significativa é a resposta, porque a resposta é muito sábia. Ou seja, nem todas as verdades devem ser divulgadas. Elas só devem ser divulgadas gradualmente, como Allan Kardec mostrava. À medida que os indivíduos vão amadurecendo, eles vão ter conhecimento dessas coisas. Então, nessa resposta, os espíritos mostram a sabedoria deles, que eles não podem informar tudo, já que nós não estamos preparados para esse tipo de informação. O próprio André Luiz, quando escreveu O Nosso Lar, ele falou do umbral, e vocês viram o filme, mas além daquele umbral, existe um umbral grosso, um outro umbral mais denso, existem umbrais que ele nem poderia descrever. Tamanha é a coisa, no sentido de, às vezes, apavorar a pessoa e assustar. Só vendo aquele umbral, muitas pessoas se assustaram no filme. Imagina vendo uma situação tão pesada. Então, os espíritos pautam seus conhecimentos como? Gradualizando as suas informações. E é isso que eles respondem. Nós, espíritos, não podemos responder a não ser considerando o grau de adiantamento que vós encontrais. Ou seja, o grau de evolução espiritual. Ou melhor,
não podemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos encontram-se em condições de comprometê-las, e isso os perturbaria. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Quer dizer, é uma psicologia muito fina de informar aquilo que o indivíduo pode assimilar e não trazer coisas que vão assustá-lo. É uma coisa muito bonita. Bom, aí nós comentamos. Essa aqui está faltando comentários. Essa resposta revela grande sabedoria. As informações espirituais, para muitos, podem se tornar causas de imaginações e fantasias, de tal forma que venham se constituir em fonte de superstição, de temor e em outros sentimentos favoráveis. Está claro isso? Quantas pessoas há vitimizadas de aparentes revelações espirituais, de presságios e adivinhações que só lhes trouxeram problemas, os quais, por sinal, eram cheios de equívocos. Quantas, né? Por isso, os espíritos superiores seguem o aforismo latino: o que quiseres que o outro cale, cala tu primeiro. Bom, então, esse é um ponto que eu gostaria muito de, muitas vezes, repetir com vocês. É que muitos palestrantes se empolgam com seus conhecimentos e começam a se elevar numa erudição que não diz coisa com coisa para nós. O que vale é o que toca o nosso coração. Se não tocar, melhor não conduzir essa aula dentro desse sistema. Tem que ter esse sentimento, tem que ter essa pedagogia. Segundo, muitos palestrantes inventam coisas ou falam coisas, e vocês devem ter visto, e não são palestrantes menores, eu diria da pequena mídia espírita. São palestrantes da grande mídia espírita. Sabe que a gente tem grande e pequena mídia, não é isso? Né, Bardo? Bardo das Estrelas, não é isso? Então, da grande mídia, que tem acesso a milhares de pessoas e começam a falar uma série de coisas que, às vezes, em vez de ajudar, assusta-as, né? Enfim, então esse é um ponto que nós temos que ter muita cautela. E muito mais cautela em fazer adivinhações, presságios, em fazer davidências. Nossas evidências, elas devem ser dadas daquilo que realmente possa construir e que seja efetivo. Se não for efetivo, não construa, é melhor não falar nada. Enfim, nós temos a missão, as pessoas que têm essa condição de falar, de ser palestrante ou de ser um médium qualquer, de ensinar as coisas certas, honestamente e dentro da possibilidade que aquele público possa assimilar. Bom, aí vamos seguir as observações do Allan Kardec sobre isso, que para fim aqui didáticos nós numeramos e comentamos. Vamos ao número 1, ao primeiro observação. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se da natureza espiritual. Quer dizer, ele vai ficando cada vez menos denso, ele vai ficando cada vez mais suave, ele vai ficando cada vez mais leve, ele vai ficando cada vez mais sublime, ele vai se aproximando na sua densidade à natureza dele mesmo original, que é a do espírito. A matéria se torna menos densa, ele, espírito, já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Ele vai tendo uma qualidade de vida melhor. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem percepções para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Quer dizer, eles percebem coisas
que não estão sob o foco do nosso olhar aqui, que o nosso olhar vai até um ponto, ele vai até lugares pela percepção que nós nem concebemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só entrevemos no pensamento, eu diria vemos no pensamento. Então a percepção dele vai ficando cada vez mais fina, até que ele possa criar novas habilidades com essa percepção, nova sensibilidade. É a pergunta número 18 do Livro dos Espíritos. Pode o homem conhecer todas as coisas? E o Espírito responde, não, Deus não o permitiria. Mas, aí vem o mais do Espírito, à medida que ele se depura, ele vai criando novas percepções e novas habilidades. Ou seja, à medida que o espírito se depura, ele vai tendo essas novas percepções. Se depura, purifica. E nós podemos fazer isso aqui na Terra, porque quando nós estamos num aquietamento muito profundo, não estamos angustiados, não estamos ansiosos, não estamos com pensamento fixo, né? Porque as pessoas vivem com aquele pensamento constante, aquilo não sai da cabeça deles, é dia e noite, uma perseguição. Enfim, quando nós estamos bem, tranquilos, então às vezes aquela ideia que estava à nossa frente e nós não percebíamos, de repente ela chega e bate e se manifesta com toda a clareza. Então, por isso que nós dizemos que a meditação, que o isolamento, que a reflexão em lugares de aquietamento do nosso espírito nos ajudam a dar percepção de muitas coisas que no momento de transtorno nós não percebemos. Pelo contrário, nesse momento nós nos tornamos objetos dos espíritos obsessores, dos maus espíritos. A purificação dos espíritos, como nós vimos aqui, reflete-se na perfeição moral dos seres que estão encarnados. Claro, o espírito mais perfeito, ele será um espírito encarnado mais perfeito. Nós, espíritos, quando encarnamos, mantemos a nossa própria individualidade. Se nós somos moralmente melhores, nós vamos ter ações moralmente melhores. Enfim, essa perfeição nossa vai refletir no dia a dia da nossa vida. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. O ódio e a discórdia não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. Não é como aqui na Terra. A intuição que têm do futuro, a segurança que lhes dá a consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes quase cause qualquer apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. Então a morte, para esses indivíduos melhores, não é nada trágico. É apenas uma libertação da veste carnal em que nós vamos agora viver uma vida melhor de acordo com as nossas ações no bem. Então não há nada que inquiete esse tipo de espíritos purificados. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo encontra-se, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. Este é ainda um auxílio da providência que, dessa forma, procura abreviar os sofrimentos.
Então, o espírito, quanto mais evoluído, menos ele terá doenças. Porque a doença é, na realidade, como a gente sempre diz, é uma contrapartida dos nossos vícios, das nossas imperfeições. No dia que nós não tivermos mais vícios, nós não contrairemos doença. No dia que nós não tivermos mais vícios, a Terra não terá bactérias, não terá vírus, não terá micro-organismos parasitários. Enfim, ela viverá num clima de paz. A doença, que parece ser um castigo, é apenas decorrente da nossa imperfeição moral. Isso nós temos que entender. O câncer, por exemplo, é uma doença gerada pela nossa imperfeição moral e que, através desse sofrimento, nós vamos purgando essa imperfeição, como uma ferida, às vezes, cheia de pus, nós damos cortamos ela e deixamos sair o pus, drenamos aquela ferida. Então, na realidade, mesmo o câncer, que é uma doença consumitiva e que às vezes leva anos, cronicamente conduzindo o indivíduo, ele na realidade é também um mecanismo de purificação, já que nós, pelo nosso livre-arbítrio, não nos quisemos nos purificar. Então, teve que vir a doença como a imposição da lei da causa de efeito para assim o fazer. Então, aí vem os comentários que eu já falei, mas que estão repetidos aqui. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se da natureza espiritual. A purificação do espírito só o torna melhor. Item 2. Então está aqui. A purificação do espírito leva à aproximação dele a aproximação da natureza espiritual e leva a uma matéria menos densa. Essa matéria menos densa, em outros mundos, dá possibilidade de volição, que é a leveza do corpo que os faz dar voos. A volição. Porque ele fica tão denso que sobe igual um balão. Leva à desnecessidade de mútua destruição. Bom, aqui tem um erro aqui, vamos subir. Aqui foi colocado alimentação líquida ou pastosa. Nós não sabemos exatamente. Sabemos que é uma alimentação que não vem de origem animal. É uma alimentação basicamente vegetariana. E o espírito tem a percepção aumentada. Então, com a matéria menos densa, nós somos mais leves, nós ingerimos apenas substâncias, alimentos e nutrientes menos pesados, nos faz mal uma carne vermelha, nós não sentimos bem comendo aquilo, uma fritura, uma gordura, e temos uma percepção aumentada, somos finos. Então nós sentimos às vezes o que está certo e o que está errado, sem que ninguém nos diga, porque nós temos dentro de nós já uma intuição que vem através dessa percepção mais fina a nos dar a resposta. Então nós só temos a ganhar com a perfeição moral. Nós não temos nada a perder. Nós temos a perder ficando submetidos aos nossos vícios, às nossas tragédias pessoais, às nossas desgraças. Mas só temos a ganhar se pudermos moralmente modificarmos. Aí a gente vai embora. Não tem dúvida, eu sou um laboratório disso, dessas experiências. Laboratório vivo e falante. Bom, então, com a perfeição moral, o pensamento tem maior energia, forma um melhor perispírito, forma um corpo menos denso. Vocês estão com calor? Eu peço para ligar lá. Não? Bom. Terceiro, a intuição que tem do futuro.
a segurança que lhes dá a consciência isenta de remorso. Ou seja, nós queremos dizer que com a depuração espiritual, a intuição daquele espírito é aguçada. A intuição nós chamamos em filosofia de conhecimento imediato. Nós não precisamos pensar para saber da verdade. Ela vem sozinha, ela bate assim na testa, ó, pá! É a intuição. Às vezes a gente tem um negócio que a gente não se sente bem. Fica ali naquele desconforto, naquela angústia, não sabe o que está vendo, mas, de toda forma, aquilo ali é realmente que nós estamos percebendo alguma coisa que está errada. Nós não conseguimos estruturar isso, mas já é um mecanismo intuitivo. E depois, quando a gente resolve, a gente sai fora ou descobre onde está o erro, a gente então relaxa. Então, a intuição não é necessária para o indivíduo utilizar a razão. Ela é mais rápida que a lógica, que a razão, que o pensamento racional, que toda essa estrutura aí intelectual. Ela vem pronta e feita. E por isso nós dizemos que é percepção imediata. A outra é a percepção imediata, que vem pela lógica e conhecimento. É o conhecimento imediato. Bom, muito bem. Quando o indivíduo tem isso, e se ele tem um coração puro e não tem culpa, porque a culpa é uma janelinha aberta para a ação dos espíritos das trevas, vocês podem crer que a gente não deve formar culpa. O Espiritismo diz que a gente tem condição de reparar os nossos erros, desde que a gente tenha lucidez e tenha saúde, a gente pode corrigir o mal que nós fizemos. Nós não temos que ficar guardando culpa. Culpa é uma coisa totalmente negativa, seja o que nós fizemos de ruim ou de errado, nós temos que evitar ficar nesse sentimento de culpa, que é uma porta aberta para baixar a nossa autoestima, para baixar o nosso estado de ânimo, que é para tirar nossas esperanças, a nossa fé, o nosso desejo de melhorar, enfim, é para nos arrasar. Então, nós temos que sair disso. E sair disso, o Espiritismo mostra como sair. A gente sai pela reparação do mal. Pelo menos, no primeiro momento, por nos arrependermos daquilo que fizemos, perdoando aquela circunstância e correndo atrás, praticando o bem para repararmos o mal. Então, o espírito não tem culpa. Então, nessa perfeição moral, ele tem a intuição e a ausência da consciência de culpa. Isso lhe dá uma percepção clara da vida futura. Não é que nós falamos para ele. É ele que percebe sozinho. Ele que percebe sozinho. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral de cada um. Compreende por ser a matéria mais rarefeita, eu disse, menos densa, e com isso fica mais resistente aos mecanismos de sua deteriorização. Daí a maior longevidade. A gente vê isso nesse gráfico aqui. Aqui a gente tem o grau de densidade do corpo, o peso específico do corpo. Olha, 100, 80, 50 e 20. Aqui é decrescente. E aqui a gente tem a longevidade, 70, 80, 100, 130 anos. Vai subindo. Então, quanto mais pesado é o corpo, mais é a brevidade da vida. À medida que o corpo fica menos pesado, olha aqui, ele vai a uma idade maior. Então, a essa assertiva. A longevidade é inversamente proporcional ao grau, a esse princípio. A longevidade é inversamente proporcional ao grau de densidade do corpo físico. Então,
Quando eles falam em geriatria e em gerontologia, que a pessoa pode ser mais longeva, pode viver mais anos, tendo um estado de ânimo melhor, sendo mais otimista, praticando lá seus exercícios, fazendo a sua dieta, exercitando também a mente, não ficando com a mente parada. Então, quanto mais a pessoa tem essa visão otimista da vida, ela é mais longeva. Mas isso não é um problema do espiritismo, não é um princípio que o espiritismo está trazendo, é um princípio que a geriatria constatou, através de estudos de indivíduos durante anos e anos, vendo comportamentos de um ou de outro. Vocês querem maior tragédia que um indivíduo depressivo? Nós não falamos na depressão que vem lá por uma alteração nas transmissões da sináptica, como depressão, vamos supor, da serotonina, que é uma substância que deixa euforia, com a depressão de serotonina, que o organismo às vezes não produz o suficiente. Mas falamos da depressão psicológica. O sujeito é jovem, ele não tem, teoricamente, nada no organismo que justifique aquela depressão. Nem uma baixa serotonina. Como é que ele fica naquilo? Então ele vai retardando a sua marcha. Mas há também a depressão causada por obsessores, que não é objeto da nossa aula, né? Porque o indivíduo, às vezes, os obsessores atacam o indivíduo. Mas, de toda forma, nós vivendo um clima moralmente melhor, nós teremos uma vida melhor também, e tudo indica que teremos mais anos de vida. Porque não existe aquela coisa de dizer, você vai viver 85 anos, e quando fizer 85 anos, creu. Chama lá o Papa defunto e manda. Não, não tem isso. Não existe isso. Não existe. Ah, por quê? Não é? Não existe isso. Nós podemos dilatar e encurtar a nossa vida. Se o indivíduo tem no mapa lá reencarnatório para viver 80 anos, vamos supor teoricamente, ele reencarna para viver 80 anos, mas ele começa a beber e pum, faz uma cirrose de fígado, faz uma insuficiência hepática, pum, vai morrer. Não só arranjando um transplante de fígado. E se não tem para transplantar, porque aquela fila não anda, do transplante, vocês sabem que é uma fila que definitiva não anda, a fila do transplante, então o sujeito vai esperar, mas nunca vai chegar a vez dele e vai morrer. Então, ele que tinha que viver esses 80 anos, ele morre aos 45, aos 50, 55 anos, vítima dele mesmo, do uso indevido de substâncias alcoólicas. Então, essa questão de dizer que tem aquele dia certo, não tem exatamente aquele dia certo. Tem uma probabilidade daquele dia ocorrer. Mas, como é uma probabilidade, o homem pode dilatar ou pode encurtar. De toda forma, quando ele completa aquilo, as exigências para que ele reencarnou, então, ao completar aquelas exigências, ele pode, então, desencarnar. Então, mas nós estávamos falando em longevidade. A longevidade para nós, não é o indivíduo ter 80 anos e andar assim, ou cadeirante. Não, isso não é longevidade. Né, Zé Luiz? Hein? Não, é longevidade. Longevidade para nós é o sujeito andar no pé dele, sobre os pés dele, sozinho. Andar sozinho. Se virar sozinho. Não, porque eu tenho 80 anos, mas está assim, ou está assim, ou está assim, então não dá. Isso aí não é longevidade. Isso aí é uma vida mais duradoura, mas sobre um clima de deteriorização mental ou psicológica e orgânica. Então não é longevidade. O que nós falamos é a longevidade do indivíduo lúcido, saudável, rígido, etc, etc. Então, é isso que nós estávamos mostrando aqui nesse gráfico, né?
quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. Este ainda é um auxílio da providência divina que procura abreviar os sofrimentos. Então, quanto mais puro o espírito, menos paixões ele tem. Já imaginou o sujeito viver num clima de temperamento? Sujeito avarento, um sujeito agnóstico, sujeito ateu, sujeito materialista, que terror! Sujeito vaidoso, que ninguém pode ser melhor do que ele. O orgulhoso, que quer que todos se submetam a ele. Que terror, pessoal, que vida desgraçada. Quando eu vejo esses pastores aí falando, os pastores eletrônicos, aí me dizem assim, poxa, Paulo, o sujeito ficou rico, tá rico, tá rico. Falei, tá rico? Bota a riqueza nele, que cada vez mais ele vai ter que carregar essa riqueza. Isso só pesa, isso não alivia. Não, porque ele tem um helicóptero, tem, manda comprar mais um. Tem um iate, manda comprar mais 2. Porque isso só vai pesar em cima dele. Porque, coitado, ele só está entrando num buraco sem fundo. É isso na boa gíria que eu quero dizer a vocês. Agora, quando nós não temos essas paixões e essas ambições, sei lá, irracionais, inconsequentes, pode-se dizer, então nós estamos num clima favorável para nós. Então nós vamos ver com aquilo que a gente ganha, do jeito que a gente pode viver e realmente viver uma vida sadia, sem querer e sem invejar ninguém. Então essa é uma sabedoria de vida e é uma forma de trazer saúde para o nosso organismo, né? Bom, a brevidade da vida nos espíritos não é menos não, por isso que eu tenho que corrigir, é mais desenvolvido. Aí tem um erro. Que página é essa, hein? Hein? 9. Então tá aqui, tá errada. É mais desenvolvido. Porque se fosse menos, Deus estaria produzindo uma espécie de eutanásia para aqueles indivíduos. É o contrário, é mais desenvolvido. Eu vou fazer outra apostila. Bom, para interromper seus sofrimentos corporais. Na realidade, esses espíritos mais desenvolvidos, eles chegam um momento que eles não precisam mais passar nem por esses sofrimentos corporais. Eles vão desencarnar. Eles não têm esses grandes messias, não é? Esses mestres, esses avatares, eles não tiveram uma vida longa, não. Eles completaram a etapa deles e se foram. Um ou outro só. Mas de toda forma, isso não é uma regra. Pode ser que ele tenha que viver mais tempo. Depende da missão dele. Então, Deus, com a misericórdia, abrevia o sofrimento e dá uma brevidade de vida dos espíritos aos espíritos mais puros. Isso aqui também está errado. Isso foi tudo erro. Ainda bem que a gente está pegando isso. Bem, então eu acho que essa apostila terminou, né? Aí ficou claro o que nós vimos aqui, que é basicamente os corpos que os espíritos têm em outros planetas, as variações planetárias, enfim, tudo isso que nós vimos e realmente o modelo, o padrão, que é a gente ter uma vida pacífica, tranquila. A gente queria sempre o bem, nunca queria o mal. E na hora do problema, nós buscarmos pela prece, entregando a Deus as nossas dificuldades. A aula de hoje, então, continua com a pergunta 183, em que Allan Kardec continua batendo nessa questão de outros mundos e, enfim, continua batendo a vida nos outros mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. Ele quer saber.
Aí o espírito responde: a infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua quanto entre vós. Então ele diz que a infância é uma transição necessária, mas frequentemente não é tão ingênua quanto a nossa infância o é. Vamos buscar a explicação disso. A transição que o espírito comunicante alude é aquela em outros mundos. Necessário é o processo adaptativo do espírito, não somente ao seu corpo, novo corpo material, mas o meio ambiente que encarna. Então ele tem que adaptar o corpo a ser a expressão plena do espírito e tem que adaptar, além de ser o corpo exprimir plenamente a vontade, a inteligência do espírito e o próprio caráter do espírito, ele tem também que adaptar esse corpo ao meio ambiente que ele encarna, a atmosfera que ele encarna, o tipo de oxigênio que existe, ou enfim, se ele vive pela respiração aeróbica, se a respiração é anaeróbica, enfim, tem aí uma adaptação ao meio ambiente. Isto, diferentemente, ocorre aqui na Terra, onde a infância traduz não só o processo adaptativo ao corpo, cuja maturação se fecha por volta dos 7 anos de idade, como também inclui o próprio desenvolvimento biológico do organismo. Aqui na Terra, o espírito, quando nós nascemos, nós temos menos neurônios, tá? Então esses neurônios vão se multiplicando. E à medida que eles se multiplicam e vão formando toda uma estrutura cerebral, nós vamos ganhando uma capacidade de coordenação, de motora, de andar, de controlar o processo digestório, enfim, poder ter o tipo de alimentos cada vez mais sólidos, né? Quando nós começamos só com alimentos líquidos, quando começamos temos que mamar de 6 em 6 horas ou 4 em 4 horas, depende. Depois o organismo se adapta, ele pode ficar muitas horas em jejum. Então todo esse processo adaptativo do espírito ou organismo se fecha aos 7 anos, quando o espírito já está plenamente capaz de expressar a sua inteligência agora por ele próprio, que ele vai agora adquirir, e as experiências. Então, por isso que diz que é bom, ao educar uma criança, a gente dar pressão nela com amor até 7 anos. A educação não deve ser permissiva. Está tudo errado. Tem que educá-la e ensinar que, às vezes, o princípio do prazer dela, que ela quer buscar sempre, vai bater com o princípio da realidade, como Freud dizia. Que a realidade não é aquilo que ela quer, ela só quer aquilo. Então a gente tem que educar. E educar o que é? Frustrar com amor. Na televisão tem um Nisei que fala assim, né? Que foi dá muitas palestras sobre isso, né? Educar, como é que é o nome dele? Samitiro, né? Educar com amor, né? Então isso até os 7 anos. Depois fica cada vez mais difícil. Aí chega na adolescência e explode. Adolescente é aborrecente. Tem que engolir. Os pais têm que engolir os adolescentes, porque os caras são revoltados e terríveis. Então a gente tem que saber levar. Mas, regra geral, conduzindo bem eles até essa faixa etária de 7 anos, nós vamos ter uma adolescência, uma transição melhor, mais favorável. Mas eles não são fáceis, né? A gente sabe, quem tem filho sabe como é que é adolescente. Enfim, esse processo adaptativo, ele se fecha aos 7 anos, aqui na Terra. Ainda no caso da Terra, pela impossibilidade de o espírito se expressar,
decorrência da, então, imaturidade orgânica, ao que chamamos de ingenuidade, pureza infantil. Essa pureza infantil aqui está respondida aqui. Não obstante, o espírito pode não ser propriamente puro, mas seus vícios, em razão daqui referida imaturidade, aqui tem um erro, biológica, não aparecem. Então, aqui, imaturidade biológica, esses erros não aparecem. Está claro aí? Eu vou marcar aqui, porque essa página, que número é essa página? É 1. Poder corrigir. É? Muito bem. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Vocês já acham que ele pode escolher? Nem sempre. A gente está vendo que o grau de liberdade dele depende do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dele é dependente da evolução moral dele. Quanto mais moralmente evoluído, mais ele tem livre-arbítrio para fazer opções, e mais opções são mais o significa mais liberdade. Então não dá. Ele não vai dizer que eu vou encarnar em Júpiter, que é um planeta maravilhoso. Que é isso? Você vai encarnar lá em Vênus agora, vai descer. Não é? Sai do presídio aqui, desencarna direitinho desse presídio, você vai para Vênus. Então, nem sempre, mas pode pedir obter o que deseja, se o merecer. Porque, aqui tem um erro, o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo fica na dependência do seu grau de elevação. Às vezes ele tenta se entender com os seus superiores, e de acordo com o mérito que ele tem, ele pode pedir para encarnar naquele mundo. Muitos pedem para encarnar como médiuns, e coitados, e se perdem na mediunidade. Não é? São médios, tinham que trabalhar mediunicamente. Não é porque vai acontecer isso de ruim ou de mal. É que ele tinha esse potencial. Outros são inteligentes. Então tinha que encarnar gerando com a inteligência dele a divulgação dos conhecimentos. Outros vão encarnar e ficarem ricos, e vão ficar ricos. Mas tem que circular com a riqueza. Não pode ser avarento. Então, tudo isso pode ser entendido, pode sofrer um entendimento com superiores. Mas, regra geral, o que marca eles é o grau de evolução moral. E o tipo de encarnação vai ser focada no quê? Na elevação moral que a encarnação possa dar. Ele não vai encarnar para não progredir, ele tem que encarnar para progredir. Bom, não é o espírito que escolhe o mundo em que encarnará, é o seu grau de elevação moral que o indica. As leis divinas são tão perfeitas, inclusive do ponto de vista moral, que por si mesmas estabelecem processo seletivo, reencarnatório, à semelhança de uma peneira cujos cascalhos da terra depositada sobre suas malhas não passam. Né? Então, é o espírito que... Essa pergunta, ela é clara. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá encarnar? O seu grau de elevação. Aqui está aqui, ó. Mais do que isso, nós não podemos chegar, né? Confirma-se a face da resposta acima, ó. Grau de elevação, ser encarnação em dado mundo, processo seletivo natural, baseado nas leis divinas. Então esse gráfico mostra muito bem isso.
As leis divinas é que regem a nossa vida. E a lei divina criou a lei da causa e efeito, da ação e da reação, do plantio e da semeadura. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Por isso que eu disse que o pastor, quanto mais ele ficar rico, pior para ele, embora ele não saiba. Porque ele só está adquirindo débitos, iludindo as pessoas em troca de dinheiro. Então não leva. É um infeliz. A gente olha para ele só se vai ficar um dia até doente, né, de tanta coisa que faz. Então, o mérito, nessa lei da causa e efeito, nós temos um indivíduo que tem mérito, é positivo, e um indivíduo que tem vícios, tem demérito. À luz do merecimento ou das viciações do mérito e demérito, há um processo seletivo natural. E esse processo seletivo leva a encarnar no mundo A, ou no mundo B, ou no mundo C. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, quando Jesus fala que há muitas casas, há muitas moradas no casas do meu Pai, que está no céu, há muitas moradas, ele alude então a esses diversos mundos, e depois em mensagens lá no final dos Espíritos e comentário do Allan Kardec, ele mostra que a Terra é um planeta de expiação, que é comparável a um presídio ou um hospital. Eu já li até esse texto aqui. Porque quem vai para o presídio é que cometeu alguma infração à lei. E quem vai para um hospital é quem ficou doente. Então não tem como. Então, o que a gente vai esperar que a Terra seja? Ela é justamente esse tipo de mundo. Então, nós temos que fazer o possível, melhorando-nos moralmente, para termos uma vida, mesmo reencarnando na Terra, melhor, embora nós sejamos testemunha de todas essas situações negativas que no dia a dia a gente vê. Então, cada mundo tem a sua qualidade própria. Mais elevado, menos elevado, etc. E na pergunta 185, o estado físico e moral dos seres vivos é perfeitamente o mesmo em cada globo? Não é possível. É diferente. Não, os mundos encontram-se igualmente submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso em um estado inferior. Está vendo? Ele já outra vez bate. A Terra é um mundo inferior. Então não há de se estranhar o que nós vemos todo dia aí na mídia e lemos. E a própria Terra sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Então, de toda forma, nós estamos já em cima da hora. Eu queria sintetizar a aula de hoje dizendo mais uma vez, a Edith, a radiação, dizendo mais uma vez, por favor, lutem para debelar os seus vícios. Um pensamento não deve ficar na nossa cabeça mais de 4, 5 horas. Já é muito, ou 3 horas, 4 horas. Se ele começa a ficar aqui, ele cria raízes, tá? E cria raízes e fica um foco de atração ainda mais fácil para os espíritos das trevas, que irradiam ele e alimentam ele. Telealimentação, aqui, irradia. E o indivíduo fica preso àquele pensamento fixo. Uma forma catalogada na psiquiatria de pensamento fixo é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que o sujeito não pode andar sem praticar o ritual, porque aquilo ali vai gerar algum problema para ele, se ele não fizer o ritual de lavar as mãos, se botar aquela roupa, se sair daquela maneira. Frequentemente a gente vê essas manias nos torcedores de futebol.
Tem ali um infeliz ali que perdeu ontem aqui, ó. Está aqui olhando para mim. Perdeu lá no sul. Mas, voltando a falar sério, e disse que estava muito melhor que o meu, ó, ficou igualzinho agora. Enfim, então, mas falando sério outra vez, nós não podemos deixar o pensamento ficar muito tempo na nossa cabeça. Eu tive algumas experiências. Eu tinha um pensamento que me veio lá com um problema de trabalho, eu fiquei tumultuado, dormi com ele, acordei com ele, mas à tarde eu fui num centro espírita, lá perto de casa, tomar o passe. Faz muitos anos. Olha, quando acabou o passe, eu saí de lá, eu queria fixar o pensamento, ó, tinha desaparecido. Queria fixar aquela coisa sumiu. Isso às vezes acontece também quando nós dormimos, não é? A gente está com aquilo, a gente vai dormir, e em seguida aquilo desaparece. Então, o bom mesmo é que se nós temos uma preocupação constante, nós entreguemos essa preocupação a Deus e relaxemos, confiantes nessa justiça divina, lá em cima. Essa justiça divina é que tem que resolver os nossos problemas, os quais nós não podemos resolver pelo nosso livre-arbítrio e nossa força de vontade. É Deus que tem que resolver as nossas coisas, se já nós não podemos resolver. Agora, se estamos numa cadeira de roda, temos uma paraplegia, isso aí é do nosso destino. Deus não vai resolver, não vai tirar da cadeira. Mas aqueles outros que nós estamos andando, pensando, raciocinando, vendo, sentindo, trabalhando, esses Deus pode nos ajudar a resolver. E frequentemente Ele resolve de uma maneira muito simples. Ele nos dá o caminho, nos dá as pedras do caminho. E nós temos que andar naquele caminho. Ele também não vai tirar. Resolver não é tirar as coisas, é dar uma solução às coisas. Então, dar uma solução às coisas é nos ensinar a caminhar em cima daquelas coisas. Então, quando vocês têm esse pensamento fixo, abram o olho. Abram o olho que ali já está começando a crescer as raízes. Crescerem as raízes. Abram o olho que em cima disso, a turma lá de cima, dos obsessores das trevas, já estão começando a salivar. Que ali tem um bom prato para eles. Saiam disso. Não guardem isso. Rezem, orem, confiem na justiça divina e caminhem com a força de vontade e a fé. Então, era isso que nós queríamos passar hoje. Ave Maria. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, elevamos o nosso pensamento a vós, pedindo que nos abençoe e nos conduza sempre nesse caminho da sabedoria, do discernimento, da prática do bem, do perdão e da caridade, da misericórdia. Que nessa noite, agora, possamos receber de vós a energia necessária ao nosso organismo, ao nosso psiquismo, ao nosso espírito. Senhor, abençoa-nos, pois, a todos. Dai-nos a vossa paz, protege-nos com o vosso amor. Pedimos
por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis de radiação. Pela irmã Teraís Esteves, lá em Taguatinga Sul, Brasília, Distrito Federal, nesse endereço. Pelo irmão Ricardo Viana, está no Hospital Copador, quarto 1116. Ele tem um hepatoma, um câncer de fígado, e tem um edema de pulmão. Por favor, ajude esse irmão aqui. É imprescindível que haja uma ajuda do alto ao nosso irmão Ricardo. Pedimos também pelo José Frederico. Tem um problema de pâncreas, um câncer de pâncreas, Estrada Rio Bahia, quilômetro 75.4, Sítio Soledade. E nesse momento, o Dr. Hans, que é um espírito curador, esteja atuando sobre ele com a sua equipe e retirando esse adenocarcinoma. Por favor, Senhor, é um pedido que nós fazemos, a vossa misericórdia. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram e que novo mundo eles se adaptem com o auxílio dos espíritos superiores e socorristas. E assim, em vosso nome e em nome de Deus, antes de encerrarmos a nossa prece, agradecemos a presença desses amigos de outros planetas ou de outras galáxias, mas vimos apenas de Júpiter. Também parece que podem ser também de outras galáxias que nem sabemos que tem planetas. Enfim, e agradecemos e elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrada a nossa aula no dia 7 de outubro do ano 2013. Que todos possam ir em paz e sob a bênção do Senhor para as suas casas. Amém.